Meus irmãos, para a meditação desta noite, abramos a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 5. Eu vou ler do versículo 6 ao versículo 11. Nos diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como, pois, de fato, sem fermento? Como sois, de fato, sem fermento? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Até este versículo 11. Eu quero falar com os irmãos, compartilhar através desta mensagem, usando como tema estas palavras do versículo 6, um pouco de fermento. É o nosso assunto. Um pouco de fermento. Foi o que Paulo disse aí neste versículo 6. Eu fiz questão de não ler o contexto desta carta, aí começando do primeiro versículo do capítulo 5, mas eu quero lembrar aos irmãos que estava acontecendo na igreja cristã da cidade de Corinto coisas terríveis, imoralidades seríssimas. Ele cita inclusive de pessoa tendo intimidade sexual com madrasta. Olha a que ponto estava o quadro de pecaminosidade dentro daquela igreja. E o apóstolo Paulo, falando sobre estes comportamentos, ele chama estas pessoas de fermento. Fermento. Paulo, quando escreve, os irmãos podem adiantar um pouquinho aí, a carta aos Gálatas, nós temos aí 2 aos Coríntios e depois Gálatas. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, observem aí, Gálatas 5, do versículo 7 em diante, nós lemos Paulo dizendo: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele repete aqui o que ele havia dito lá para os cristãos de Corinto, agora para os cristãos da Galácia.
Um pouco de fermento leveda toda a massa. Meus irmãos, eu quero destacar 3 coisas aqui dentro deste assunto. A primeira delas, um pouco de fermento pode ser pessoa. Não é o caso aqui? Pode ser gente. Eu pensei muito nisto. Eu creio que os irmãos já pararam neste texto, já meditaram nele. O fermento leveda. Ele diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. Esse levedo são fungos. Eu achei interessante isso. Esse levedo são fungos que são os agentes da fermentação. Jesus sempre foi muito prático. Eu me impressiono com a didática do Senhor Jesus Cristo. Porque isto que Paulo disse aos coríntios e aos gálatas, ele aprendeu com Jesus. Quando ele usa esta expressão aí, vejam em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo falando, Mateus 13, observem aí, eu vou ler em Mateus 13, o versículo 33, versículo 33, olhem bem, a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Eu aprendo que nós temos exemplos positivos e negativos. O Senhor Jesus Cristo, quando ele fala do fermento aqui, ele está falando de algo que faz crescer. E no caso, sentido positivo. Não é assim? Ele falou do reino dos céus. A pregação é como um fermento. Vai pregando e vai se multiplicando, vai fermentando, vai aumentando o número de pessoas, e as pessoas vão se convertendo. Então, esse fermento é benéfico. Ele só traz benefícios. Mas o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 16 de Mateus, vejam lá, Mateus 16, ele vai mostrar no sentido maléfico. Nós temos aí o versículo 6, 16, 6. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora ele vem explicar no versículo 12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus está falando de doutrina, de ensinamentos nocivos, que prejudicam. Então, assim como ele falou do fermento, dando esta figura aí do crescimento dos cristãos, do aumento na evangelização, agora ele fala no sentido negativo, prejudicial, que são ensinamentos. Meus irmãos, eu fico pensando nisto aqui. Esse fermento pode ser pessoa. Pessoa. Quantas vezes já ouvimos pais dizerem: aquela companhia não é boa para o meu filho, para a minha filha. Já ouvimos isso muitas vezes. É gente que vai, por certo, fermentar. Vai produzir esse levedo aí, que são os fungos, agentes da fermentação,
e haverá contaminação, prejuízo. Meus irmãos, até casamento, onde um cônjuge, o homem ou a mulher, um cônjuge torna-se um fermento prejudicial. No emprego, quantas vezes? Numa firma, na escola, nos bancos escolares. Então eu fiquei pensando nisto, quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: vós corrieis bem, quem vos impediu? Meus irmãos, eles estavam recebendo de pessoas, ainda procurando trazer muitas coisas da lei mosaica, que já não estavam mais no meio cristão, no ambiente cristão, como principalmente a prática da circuncisão. E eles estavam regredindo por causa disto, aceitando pessoas como fermentos nocivos no meio deles. Eu creio que se nós estivéssemos numa reunião bem aberta, onde as pessoas pudessem dar testemunhos, dizer alguma coisa dentro deste assunto, eu creio que muitos dos irmãos e das irmãs diriam: eu tive gente nociva do meu lado. Eu fui prejudicado ou prejudicada. Então, estou entendendo essa colocação que estou fazendo, que esse um pouco de fermento que diz leveda a massa toda, um pouco de fermento pode ser gente. É um familiar, é alguém dentro da nossa casa. Está sendo um fermento, ou nós, quem sabe, estamos sendo fermento nocivo na vida de alguém. Eu acho que é algo tão sério e é para se pensar. Um pouco de fermento. E muitas vezes esse fermento, ele age assim com discrição. Não faz alarde. Já notaram? Aos pouquinhos. Ele vai se infiltrando. Daqui a pouco a pessoa está toda contaminada. Mas há uma segunda coisa que eu quero destacar. Esse um pouco de fermento podem ser diversas coisas. Primeiro eu pensei em gente, agora estou pensando em coisas. Ele pode ser diversas coisas. Sabe, irmãos, quando eu meditava nisto aqui, fiquei deixando Deus me edificar para exames, para avaliações, porque senão a palavra de Deus não tem sentido. Observem bem o versículo 8 aí da primeira carta aos Coríntios, que nós estamos usando. Primeiro aos Coríntios 5, o versículo 8, diz assim: por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já está me falando de coisas. Fermento da maldade e da malícia. Aí pensei em muitas coisas, acrescentando aqui comportamentos, atitudes nossas ou de outrem, que são fermentos, um pouco de fermento leveda a massa toda. A preocupação de Paulo, eu creio, quando ele falou de maldade, de malícia, coisas que têm a sua origem aqui,
na nossa mente. Eu creio que ele estava preocupado, como já demonstrou em outras cartas, que nós devemos pensar muito na limpeza da nossa mente, na purificação da nossa mente. Porque se entrar aqui fermentos impróprios, e os irmãos sabem o que é isto, eu tenho absoluta certeza que na mente, no cérebro de cada um de nós, volta e meia, surgem fermentos, trazidos em conversas, em diálogos, trazidos pela tela do televisor, dos nossos aparelhos mais diversos, fermentos, trazidos por músicas diversas que estão sendo jogadas por aí, poluindo vidas, poluindo corações. Meus prezados irmãos, tudo aquilo que ouvimos ou fazemos, tudo pode entrar no processo de fermentação. Os irmãos estão compreendendo? Tudo que eu faço, se é bom, glória a Deus, que entre no processo de fermentação para que eu faça mais ainda. Agora, e se for mal? Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso deste ou daquele, se estou fazendo mau juízo, facilmente entra no processo da fermentação. Eu creio que é isto que nós estamos aprendendo nesta noite. Quando o Senhor diz, leveda a massa toda, altera todo o nosso comportamento, toda a nossa estrutura espiritual, que é a principal, estrutura emocional, estrutura sentimental, estrutura psíquica, estrutura física, altera tudo. Se não tomarmos cuidado com as fermentações nocivas, esses levedos, esses fungos, ele vai destruindo, vai contaminando. Daqui a pouco a nossa vida está toda deteriorada. Esta é a verdade. Meus prezados irmãos, cuidado com um pouco de fermento. Eu já disse várias vezes, os irmãos já me ouviram falar várias vezes a respeito de começos. Eu me preocupo muito com os começos. Normalmente os começos são pequenos. Os começos não são tão atraentes, não chamam tanto atenção. De tudo. E eu fico pensando, quantas vezes vamos nos descuidando da nossa fala, aí vamos usando pequeninas expressões que não são agradáveis aos ouvidos de Deus e que são fermentos. São fermento. Se nós não caímos em nós mesmos para este reconhecimento de pecaminosidade, esse fermento vai continuar, ele vai crescendo. Fermento não para, ele vai crescendo. Eu já conversei com várias pessoas que me disseram assim, eu não tinha o costume de falar palavrão. Eu comecei, não me cuidei. Aí pronto, foi se tornando uma enxurrada. Teve um pequeno começo. Assim, programas que nós estamos assistindo, no início nos assusta um pouco, mas esse fermento é tão sutil, que vai fermentando e daqui a pouco nós não largamos mais aquilo. Essas programações tolas, prejudiciais, que os irmãos estão constantemente tendo conhecimento, começa aos pouquinhos, entra no estado de fermentação, aí vem as contaminações, os pequenos desinteresses por coisas boas, pela igreja, pelos trabalhos, por uma vida de meditação nas Escrituras.
Esse desinteresse, ele não surge assim, explodindo. É uma pitadinha, é uma pitada de fermento. Hoje não deu, deixa para amanhã, mas amanhã também não vai dar, fica para outro dia, daí a pouco fica uma semana, ou 15 dias, ou um mês, ou mais tempo. Então, vai tomando corpo na nossa vida. São negligências nas nossas responsabilidades, nos nossos compromissos. Um pouco de fermento. São os espíritos críticos, críticas prejudiciais, desamorosas, que a pessoa vai se acostumando, daqui a pouco só sai crítica da sua boca. Fermentou tanto, que agora só há crítica, só há coisas assim, não agradáveis, não benéficas, não construtivas, elas não somam para o nosso bem. Eu estou dizendo isto, meus irmãos, eu e cada um aqui, nós devemos ir pensando nestas coisas, porque Jesus disse, Paulo repetiu, um pouco de fermento, leveda a massa toda, leveda a massa toda. Eu estava falando sobre a fala, o nosso dom da fala, quando a palavra de Deus nos fala, lá na carta aos Coríntios, ele usa claramente, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha só o fermento da má conversação, vai corrompendo, vai estragando. Já ouvimos, mas fulano ele era tão fino, fulana era tão delicada, hoje acabou isto, acabou, o que houve? Recebeu fermento e não se cuidou. Não se cuidou. Esse fermento vem para fermentar, para fazer todo o seu trabalho. E meus irmãos, eu encerro com esta pergunta: o que fazer com este pouco de fermento? Eu muitas vezes já recebi. E é possível que muitas vezes também eu já tenha sido veículo desse pouco de fermento. Em relacionamentos, em contatos, em conversas, em atitudes, em exemplos, em comportamento. Muitas vezes, eu tenho certeza que eu já fui veículo de fermento ruim. Cada um de nós deve pensar nisso. Agora, eu estou perto de alguém, ou eu ouço alguém, ou eu vejo, e estou percebendo que não é fermento bom. O término desta meditação é este: o que fazer com este fermento? Observe o versículo 7. 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. O que fazer? Não é tolerar, não é acariciar. Ah, vou deixar para amanhã, vou deixar para... Não, ele está dizendo, lançai fora o velho fermento. Lançai fora este fermento que não faz bem, em primeiro lugar, aos olhos, aos ouvidos e ao coração de Deus. Lançai fora. Meus prezados, fermento está destruindo casamentos, fermento está prejudicando famílias, fermento está prejudicando vida financeira, fermento está prejudicando moral, caráter de pessoas. O que fazer? Lançai fora. É isto que Paulo está dizendo, lançai fora o velho fermento, é não ter tolerância, não ter clemência com este tipo de fermento. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Quando Paulo disse que nós devemos receber um fermento diferente, quando ele fala sem fermento, ele está falando a respeito do pão asmo. Mas, através de outras passagens, nós estamos percebendo que
devemos nos apropriar do oposto, daquilo que é contrário. O que estava me prejudicando, fermentando nocivamente a minha vida, eu devo lançar fora. E devo adquirir aquilo que vai beneficiar minha vida dentro de casa, a minha vida cristã, o meu relacionamento com o Senhor nosso Deus. A palavra de Deus fala que eu devo me revestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Irmãos, isto é fermento benéfico, salutar, que vai beneficiar a mim e aqueles que me olham, aqueles que estão ao meu redor. Como está a sua vida? Que fermentos estão levedando a sua vida? Esta massa, que fermentos? Fermento de idolatria, fermento de incredulidade, fermento do deixa para depois. Que fermentos estão levedando o seu coração? A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Qualquer coisa que eu chegar a identificar na minha vida como um fermento prejudicial, está atrapalhando a minha mente, está tirando até o meu sono, está poluindo todo o meu ser. Eu devo lançar fora e pedir realmente ao Senhor Jesus Cristo que me dê toda a libertação, toda a purificação naquele sangue que Ele derramou, para fazer de mim uma nova massa, não mais com aquele velho fermento, mas para a glória de Deus, com tudo aquilo que o céu tem para mim, o céu tem para nós. Não sabeis que um pouco de fermento, leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento.